Por alguma razão, o senso comum acredita que o futuro está a algures à nossa frente. E se caminharmos, se simplesmente nos deixarmos ir em frente, iremos cruzar-nos com ele, com o futuro. Na verdade, o futuro chega sempre cedo demais e nós percebemos, em regra, tarde demais. É como se, em vez de nos dirigirmos para o futuro, caminhássemos para ele de marcha atrás, de maneira a que só nos apercebemos do futuro depois de ele ter passado por nós. E quando o futuro já é passado, existe outro futuro nas nossas costas. Muito bom dia, bem-vindos ao admirável mundo novo. Quando inventou a lâmpada elétrica, Thomas Edison pretendia resolver um problema, uma necessidade de iluminação pública nas populosas ruas de Nova Iorque do século XIX. Havia gente a mais, candeeiros a menos, criminalidade a aumentar. Ele resolveu esse problema de facto, mas a invenção da eletricidade permitiu desenvolver um sem fim de eletrodomésticos, palavra que não existia na altura sequer, que alteraram todas as relações humanas, a vida em família, a geografia das cidades, todo o ciclo económico, todas as escalas de valor. E ele jamais pensou nessas outras invenções. Não se lembrou, por exemplo, do frigorífico, cuja primeira versão comercializada foi desenvolvida por 2 estudantes universitários, comercializada pela Electrolux, e os 2 estudantes universitários eram suecos. Onde é que já ouvimos isto de estudantes universitários inventarem qualquer coisa? Quero com isto chamar a atenção para que, no percurso da evolução tecnológica, desde sempre, o ser humano está a algures entre o zero e o infinito. Aonde? Esse é um dos desafios para este encontro sobre o admirável mundo novo. Cada tecnologia altera de forma mais ou menos significativa muitas das dimensões do ser humano. O trabalho, a interação com o outro, a economia, a política, nós próprios. A Terra é redonda, é um facto. Mas só vimos esse facto quando a conquista espacial nos permitiu ter a perspectiva a partir do espaço, a partir de fora. Esta é a imagem mais vezes publicada em todo o mundo. Chama-se O Despertar da Terra. É a primeira fotografia do planeta tirada pelo astronauta William Anders na missão Apollo 8, a primeira missão tripulada de órbita da Lua. De facto, a tecnologia do satélite e a conquista espacial alteraram a nossa percepção do universo e do nosso próprio planeta. Planeta redondo, circular, esférico, uma forma um pouco mística que contrasta com a dimensão quadrada, retangular, em que se desenrola grande parte da nossa vida social e profissional hoje em dia, num ecrã de computador, de telemóvel, de televisor, de um tablet. O futuro chega sempre cedo demais, nós apercebemos tarde demais. Será que queremos perceber o que nos está a acontecer, o que nos vai acontecendo? Porque querer perceber é o primeiro passo para nos prepararmos para esse futuro. E esse é um dos principais desafios deste encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a maior festa das ideias organizada anualmente em Portugal e que este ano, pela primeira vez, decorre fora de Lisboa, aqui na Casa da Música do Porto. O encontro sobre o admirável mundo novo pretende ser uma múltipla chamada de atenção para o que somos, mesmo quando não o percebemos, para o que precisamos de saber, para sabermos o que não percebemos, para tentarmos antecipar o que está prestes a acontecer, porque no futuro há sempre angústia, desafio, oportunidade e sedução. E quanto mais conscientes estivermos, melhor conseguiremos perceber o bom, o mau e o fútil, pelo menos. Para as boas-vindas formais e verdadeiramente esclarecedoras sobre este encontro, dou a palavra ao Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o professor Nuno Garopa.
Muito obrigado, José Alberto Carvalho. Minhas senhoras, meus senhores, bom dia. A todos dou as boas-vindas, aos oradores e aos moderadores, mas sobretudo e principalmente aos participantes e assistentes e a todos aqueles que nos acompanham através do streaming para as universidades, na internet e na televisão. And a world of welcome to all those who cannot speak our language, Portuguese, and come from far away to be here with us today. Este ano, a Fundação foi ao encontro do futuro e chegámos ao Porto com um compromisso de pensar no admirável mundo novo. Como Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, quero começar por expressar o nosso compromisso com a liberdade, a serenidade, o pluralismo e a seriedade que gostaríamos que todos utilizassem para pensar e discutir hoje aqui no Porto o nosso futuro comum, com mais ou menos admirável tecnologia. Este é para nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, um momento muito importante. É o nosso primeiro encontro fora de Lisboa. Escolhemos o Porto porque nos parece a cidade certa para uma grande reflexão sobre a tecnologia e a sua repercussão na sociedade, na economia e na política. A forma calorosa e empenhada como a cidade do Porto nos recebeu é a prova cabal da escolha acertada que fizemos. E no Porto contamos primeiro com a Câmara Municipal, que prestou toda a colaboração possível para este encontro. A Fundação Casa da Música, onde estamos, e a sua excelente equipa, que foram incansáveis na preparação do encontro, e, evidentemente, os muitos portuenses que estão hoje aqui conosco. Podemos afirmar que quase 80% dos participantes hoje, aqui no auditório, são gente do Norte. Mas também há que acrescentar que mais de 20% dos participantes neste encontro vieram de outros pontos do país, estando todos os distritos do país representados, incluindo regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Estamos, pois, num verdadeiro encontro nacional de vontades, responsabilidades e disponibilidades aqui no Porto, neste dia 12 de junho. Cumprimos, enquanto Fundação, hoje aqui, uma das tarefas prioritárias e primordiais: convidar os portugueses a pensar, a debater e a projetar o nosso futuro livremente. E certamente este encontro enche de orgulho a nossa Fundação. Existimos para prestar um serviço público a Portugal, informar factos, promover ideias e fomentar o debate público, e aqui estamos para isso, para ser livre e ter opinião. Saúde e agradeço a presença de todos os convidados. Cumprimento as diferentes autoridades aqui presentes. Mas gostaria de começar por ter uma palavra para o nosso fundador, Alessandro Soares Santos, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Infelizmente ausente do nosso encontro por motivos de força maior. Foi a sua visão estratégica e a sua preocupação com os problemas nacionais e, em particular, com o futuro dos portugueses que levou à gênese da nossa Fundação. Em representação da sociedade fundadora, teremos o administrador José Soares Santos a encerrar o nosso encontro, a quem desde já cumprimento, assim como todos os membros da família fundadora aqui presentes. Saúdo também os demais órgãos sociais da Fundação, os curadores e administradores da Fundação que estão aqui presentes. Muito particularmente os administradores executivos, o António Araújo e o David Lopes, e o diretor científico Pedro Magalhães, que comigo partilham a responsabilidade de desenvolver a missão da Fundação. E ainda uma palavra ao Luís Valente Oliveira, que enquanto curador da nossa Fundação e Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Casa da Música, foi desde a primeira hora um aliado na organização deste encontro. Gostava também de distinguir os parceiros da Fundação nesta iniciativa, a TVI, na pessoa de José Alberto Fernandes, a Câmara Municipal do Porto, a Jerónimo Martins, assim como tantos outros apoios e colaborações devidamente referenciados na documentação do encontro. Cumprimento a Fundação Casa da Música, nomeadamente os seus órgãos sociais, assim como a sua equipe executiva e técnica. A Casa da Música cedeu os espaços para esta procura do admirável mundo novo
e foi incansável na organização logística que nos permite hoje estar aqui. Se estar no Porto foi a escolha certa, vir à Casa da Música é uma honra e um prazer para a nossa Fundação. E gostava também de agradecer a todos os que, na Fundação, com enorme esforço e entusiasmo, contribuíram para que este encontro se realizasse. Em particular, o Pedro Magalhães, diretor científico da Fundação e comissário do encontro, assim como o Conselho Científico que o acompanhou desde o primeiro momento, a Ana Lehmann, o José Pena do Amaral, agora também presidente da Fundação Casa da Música, e o Gonçalo Almeida Ribeiro. A qualidade e o mérito das escolhas dos oradores e moderadores resulta do excelente trabalho que fizeram nos últimos 6 meses. Agradeço também à Comissão Executiva do Encontro, dirigida pelo David Lopes, administrador e diretor-geral da Fundação, e à Multilem, na pessoa do Pedro Castro. A eles devemos a excelente logística de que todos hoje vamos beneficiar aqui. Minhas senhoras e meus senhores, este é o 4º encontro da Fundação, depois do ciclo Presente no Futuro, onde pensámos sobre a população, a Europa e a liberdade, fomos ao encontro do futuro com o admirável mundo novo. E assim, as questões para este dia são, como podem saber, quais as principais inovações e tecnológicas a que assistimos hoje em dia ou prevemos para um futuro próximo? Como afetam os indivíduos, a sociedade, a política, a economia? Quais as promessas encerradas nestas mudanças? Que riscos comportam? Como os podemos antecipar e controlar para que o futuro não chegue cedo demais? Terá o futuro chegado cedo demais? E, portanto, é a hora de pensar sobre esse futuro. É verdade que vivemos ainda um momento muito complicado para a sociedade e para a economia portuguesa. E também é verdade que estamos todos muito ocupados com a nossa realidade conjuntural, com a estagnação económica que se prolonga e vai já para 15 anos, mas também com as notícias do dia-a-dia e, evidentemente, com os próximos atos eleitorais. E, nesse sentido, cada dia que vai passando, o futuro parece passar ao nosso lado. Não temos tempo a pensar sobre as mudanças tecnológicas. Não temos tempo para refletir sobre as implicações das novas tecnologias que nos desafiam todos os dias. Estamos sempre a adiar para amanhã as mudanças sociais e políticas e que, no entanto, são inevitáveis e já estão a acontecer. E vamos, pois, discutir aqui no Porto esse futuro que nos deve preocupar, que já chegou e que ultrapassa a nossa própria compreensão do dia-a-dia em que vivemos. Vamos debater o admirável mundo novo, ou talvez nada admirável, com a seriedade, o rigor e a honestidade intelectual que são apanágio do nosso projeto fundacional. E por isso este encontro pretende-se aberto, plural e vivo. Ir ao encontro do futuro, com o admirável mundo novo, abre com chave de ouro um ciclo de encontros fora de Lisboa. Hoje aqui no Porto, em novembro em Braga. E assumimos certamente novos compromissos com o debate público e com a sociedade portuguesa, porque este é o papel da nossa Fundação. E continuaremos a trabalhar, muito particularmente com os mais jovens, que são o futuro do nosso país, porque acreditamos que a população, a Europa, a liberdade e este ano a tecnologia são temas fundamentais para construir um país melhor. Neste encontro aqui no Porto, desenvolvemos um modelo novo para envolver as universidades e os jovens. Preocupa-nos e preocupa-nos muito o sentimento de alheamento dos portugueses mais jovens na construção do seu futuro e do seu país. Parece-nos prioritário convocar os jovens para uma reflexão sobre o futuro que chega ou não chega cedo demais. E é com eles que contamos para fazer esse admirável mundo novo. É por isso que quero partilhar convosco a alegria que nos deu constatar que este é um encontro com a maior participação jovem e universitária desde 2012. Cerca de 30% dos participantes são jovens. É verdade que contamos com o empenhamento de muitas instituições do ensino superior, cerca de 39, que prepararam este encontro com debates e atividades importantes nos seus centros educativos e que nos acompanham hoje por streaming. E vamos, pois, aqui no Porto, ir ao encontro desse futuro com a juventude e com as universidades. Declaro assim aberto o 4º encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o encontro de 2015. Passarei depois a palavra ao comissário do encontro, Pedro Magalhães, mas antes disso será exibido um vídeo. Muito obrigado.
I mean, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced, and this changes social conditions, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Bom dia a todos, bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Cabe-me a mim descrever o que é que se vai passar durante o dia de hoje, os principais temas de que vamos falar. E queremos basicamente hoje fazer aqui duas coisas. A primeira é que queremos prever o futuro. E sobre essa primeira missão, deixem-me dizer-vos desde já que muito provavelmente, é a minha previsão, vamos falhar. Esta ilustração foi feita em 1900, na Exposição Universal de Paris, e é uma das muitas ilustrações que foram feitas a pensar como é que iria ser o mundo no ano 2000. Portanto, no ano 2000, um dos desportos mais praticados seria jogar croquet debaixo d'água. Era uma das previsões que se fez na altura. Outra previsão tem a ver com transportes marítimos. Há aqui um tema subaquático qualquer, pelos vistos que era prevalecente na altura. E isto serve para percebermos que este esforço de prever o futuro é muitas vezes um esforço fracassado. Mas há uma segunda coisa que queremos fazer hoje, e que eu acho que foi muito bem explicada, aliás, numa entrevista que o Jake Bowers, que vamos ouvir mais ao fim do dia, deu ao público. E em que ele explicava o seguinte: prever o futuro pode levar a este tipo de falhanços. Mas prever o futuro é útil para uma segunda coisa. Prever o futuro é útil para compreender o presente, para termos uma análise mais crítica sobre o presente. E vale até a pena pensar no futuro um pouco como é denunciado pelo nosso logotipo desta conferência, que tem um lado escuro e um lado claro. Vale a pena pensar no futuro, quer numa versão mais distópica, quer numa versão mais utópica, não tanto porque nós sejamos convencidos que estas coisas se vão realizar, mas para tomarmos as decisões certas hoje. Para hoje tomarmos as decisões que podem fazer com que evitemos aquilo de que falava o Aldous Huxley há pouco, aquela ideia de que se não pensarmos sobre a tecnologia, se não pensarmos sobre como é que ela vai mudar o nosso presente, como é que ela muda o nosso presente e vai mudar o nosso futuro, podemos acabar por fazer coisas que nunca quisemos fazer e que nunca desejamos. E é essa segunda missão, essa é a segunda coisa que vamos fazer hoje, em que essa sim, espero e estou convencido que não vamos falhar. Nós dividimos este encontro em 4 temas. O primeiro tema chamamos o eu digital. E este primeiro tema resulta de uma constatação muito simples. Eu, no fundo, profissionalmente, sinto-me obrigado a trazer aqui algumas percentagens e alguns números. É o meu core business. 73% dos portugueses usam a internet diariamente. Não há muitas estatísticas sobre muitos assuntos em Portugal que possamos apresentar um número destes. 73%. A segunda estatística não é de Portugal, é dos Estados Unidos. Entre as pessoas que usam a internet dos Estados Unidos, o número médio de horas em que estão online é 6 horas. 6 horas online. 1/4 de um dia. 1/3 de um dia em que estamos acordados. A terceira estatística é do Reino Unido. 221 consultas diárias, em média, de um smartphone, para quem tem um smartphone. O que isto quer dizer, é a primeira constatação, é que uma parte muito importante das nossas vidas, uma parte muito importante do nosso dia, é passado online. É passado a comunicar com outros, a receber informação, a partilhar informação. Quais as consequências disto? Uma das consequências, e penso que todos nós compreendemos isto, é que o nosso papel enquanto consumidores mudou. Hoje em dia, ninguém compra um eletrodoméstico, ninguém escolhe um hotel, ninguém vai fazer uma viagem, ninguém vai a um restaurante, ou, enfim, algumas pessoas irão, mas muitas pessoas tomam decisões com base em informação que antes não estava disponível, que não era generalizada. Isso mudou o nosso papel enquanto consumidores. Muito provavelmente tornou-nos mais poderosos enquanto consumidores.
Esta é a página de abertura do meu Feedly. O meu Feedly é um agregador de notícias. Não sei se conseguem ler, mas tenho 4.169 artigos para ler. Isto é um dos problemas também que a disponibilidade de informação traz. Já devem ser 5.000 e tal por esta hora. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. De antes, as pessoas juntavam-se em casa, sentavam-se no sofá e viam as notícias. E era essa a principal fonte de informação. Hoje em dia isso mudou completamente. Nós hoje em dia temos ao nosso dispor informação de múltiplas fontes, de múltiplos países, em alguns casos de órgãos de comunicação, noutros casos de blogs, noutros casos de motores de busca que pesquisam notícias por palavras, por temas. O nosso acesso à informação mudou dramaticamente. E outra coisa também mudou. Hoje em dia as conversas de café mudaram. Eu já tive muitas conversas de café no passado, porque eu pertenço, tal como muitos de vocês, nem todos, mas pertence àquela geração que se lembra do antes e do depois da internet. Muitas conversas de café acabavam com incertezas, pessoas que não sabiam sobre factos. Será que isto foi assim, foi naquele ano, foi desta maneira ou da outra? Hoje em dia essa incerteza foi eliminada. A qualquer momento eu posso consultar a Wikipédia e saber alguma coisa, desde o bosão de Higgs até aos personagens da Guerra dos Tronos. Esta informação está disponível a qualquer momento. Nós hoje podemos ter aulas com os maiores especialistas do mundo em qualquer tema, mesmo que estas pessoas estejam a 3.000 quilómetros de distância. Isto é uma mudança incrível na nossa vida. Isto é um admirável mundo novo, sem ironia. Agora há um outro lado desta questão. Eu ontem vinha no comboio, vinha com uma pessoa sentada à minha frente e vinha a pensar nisto. Daqui a algum tempo, quando tiver um Google Glass e quando houver um software de reconhecimento facial, esta pessoa à minha frente não vai ser um desconhecido. Eu vou saber o nome dela, eu vou saber onde é que ela trabalha, eu vou saber o que ela fez e, mais perturbante ainda, ela vai saber isso tudo sobre mim. Nós queremos viver num mundo assim ou não? Aparentemente, parece que queremos. Nós temos abdicado, por razões de conveniência, por razões de utilidade, de muitas coisas que antes faziam parte da nossa esfera estritamente privada. Hoje em dia, se não tivermos cuidado, nós podemos saber, e outros podem saber, onde é que nós passamos a última semana ou o último mês, qual foi o nosso percurso, em que sítio estivemos e a que horas. E o problema não é apenas a privacidade de que nós abdicamos, é também a privacidade que nos foi roubada. Roubada, neste caso, por uma agência de um governo. Portanto, é nisto que temos de pensar também quando pensamos neste admirável mundo novo. E mesmo que estes problemas não existissem, e mesmo que da nossa vida online só retirássemos benefícios, temos de nos lembrar que nem todos retiram os mesmos benefícios. 94% dos portugueses com ensino superior utilizam a internet frequentemente. 7% dos portugueses com instrução primária fazem o mesmo. E há uma outra coisa em que temos de pensar. Esta economia, este setor, é dominado por muito poucas empresas. As receitas publicitárias online, 52% dessas receitas estão nas mãos de 5 empresas no mundo. E se passamos para o móvel, há uma empresa que tem mais de metade de todas as receitas publicitárias. Quais as implicações disto? Bem, é isto que o David Brin e o Evgeny Morozov vão discutir no primeiro painel. O segundo tema do encontro chamámos-lhe vida inteligente. E com isto o que queremos transmitir é a ideia de que houve transformações tecnológicas, seja na área da biotecnologia e da bioengenharia, seja na área da robótica e da inteligência artificial, que estão a desafiar as fronteiras entre o natural e o artificial. Ou, se quiserem, entre as pessoas e as máquinas. Esta é uma área em que, ao contrário da primeira, em que estamos todos alegremente a abdicar da nossa privacidade sem pensarmos muito nas implicações, esta é uma área em que o nosso imaginário coletivo está cheio de distopias. De computadores que matam pessoas para garantir a sua própria sobrevivência, de, em breve, filme do Steven Spielberg, robôs que matam a espécie humana para salvar o planeta,
e de robôs que matam humanos porque sim, porque senão a história não avançava. Mas são essas as distopias que temos presentes. E não só distopias sobre a manipulação genética, sobre como a manipulação genética pode ser usada, ou seria usada neste imaginário, para criar uma sociedade dividida em castas. E aqui está precisamente o Admirável Mundo Novo que dá o título a esta conferência. Sobre isto, acho que há algumas coisas para pensar. A primeira é que, de facto, há algumas mudanças tecnológicas já que não podem deixar de ser vistas com alguma perturbação. Não sei se nós temos muita consciência disto, mas hoje em dia há milhares de transações financeiras feitas por dia que não são feitas por pessoas, são feitas por computadores, com uma capacidade de acompanhamento pelos seres humanos bastante limitada e sempre a posteriori. Esta imagem é uma imagem de um impacto de um míssil, neste caso um míssil inglês, que funciona numa tecnologia que se chama Fire and Forget. O que isto significa é que, depois do míssil ser disparado, não são pessoas que escolhem o alvo, é o míssil que escolhe o alvo, de acordo com a programação que foi feita. Temos uma experiência extraordinária, recente, em que 2 seres humanos foram ligados através de máquinas e em que um conseguiu fazer com que o outro movesse o braço independentemente da sua vontade. Temos receios, notícias, especulações sobre institutos de genética na China estarem a tentar identificar as características genéticas das pessoas mais inteligentes para depois, de alguma maneira, produzirem pequenos génios. E temos um dos cientistas mais famosos do mundo a dizer que a inteligência artificial pode destruir a humanidade. Portanto, são distopias e alguns sinais de que podemos ter razões para estar preocupados. Mas, ao mesmo tempo que pensamos nisto, não podemos deixar de pensar naquilo que, de facto, isso sim é real e cotidiano e que está a mudar o mundo também desse ponto de vista. Esta é uma imagem de um militar britânico que foi ferido no Afeganistão, ficou preso numa cadeira de rodas e que agora anda. Levanta-te e anda. Quer dizer, melhor que isto, só mesmo ressuscitar. Quer dizer, é extraordinário, incrível, isto é real. Isto não é um livro de ficção científica. Temos, através destas tecnologias, a capacidade de detectar muito mais cedo doenças que, se forem detectadas tarde, poderão ser fatais. Temos vírus que podem ser manipulados geneticamente para tratar doenças antes incuráveis. Temos tecnologia, como neste caso da lente de contacto da Google, que já é uma realidade e que pode ser usada para monitorizar, por exemplo, os níveis de glucose num diabético. Ou a Google aqui a desenvolver nanopartículas para fazer diagnóstico de doenças. E esta capa de 2013, eu acho que é uma capa muito simbólica, porque de alguma maneira resume ao mesmo tempo o lado irónico e não irónico do Admirável Mundo Novo. O lado fascinante e ao mesmo tempo perturbante destas mudanças. Se a Google pode resolver a morte. Eu não sei se esta capa vos inspira esta mesma dualidade de sentimentos, mas a mim ao mesmo tempo inspira-me maravilha e alguma perturbação. E é disto que se vai falar no segundo painel. No terceiro painel, que se chama Economia 2.0, vamos falar de como a tecnologia está a afetar a economia. Um famoso economista chamado Robert Solow dizia em 87 que o que é estranho, precisamente, é que a tecnologia, as novas tecnologias parecem não estar a afetar a economia tal como nós esperaríamos. Nós vemos as tecnologias da informação em todo o lado, menos nas estatísticas de produtividade. E se olharem para estes gráficos, é isso que vão ver. Vão ver a progressão das capacidades de computação e, ao mesmo tempo, um declínio no avanço da produtividade. Por que é que isto acontece? O John Lanchester, que é um jornalista inglês e, ao mesmo tempo, escritor, tem um livro extraordinário, um romance extraordinário chamado Capital, dá uma explicação possível. É que estas novas tecnologias não têm a mesma capacidade transformadora
que as tecnologias da Revolução Industrial tiveram. A lâmpada mudou o mundo. O Facebook é só uma maneira de permitir que as pessoas ponham um like em fotografias de gatos parecidos com o Coronel Gaddafi. E esta, digamos, é, na reflexão económica, uma das linhas de pensamento que sugere que, de alguma maneira, estas novas tecnologias não vão ter o mesmo potencial de crescimento e de produtividade. Mas há outras interpretações. A tipografia foi inventada pelo Gutenberg no século XV. Isto é o número de livros, de títulos publicados no Reino Unido por década. Reparem no tempo, nas décadas que foram precisas para que a invenção do livro, da tipografia, que mudou a educação, que mudou a religião, que mudou a própria construção das nações, tivesse esta expressão. Reparem na máquina a vapor. Foi preciso 1 século e meio para que, desde a invenção da máquina a vapor até que as vias férreas tivessem a expressão máxima, foi preciso 1 século e meio passar para que esta nova tecnologia pudesse fazer sentir o seu efeito. Portanto, o que é que temos aqui? Será que estas novas tecnologias não têm potencial transformador? Ou será que ainda não passou o tempo suficiente para vermos o seu impacto? É disso também que vamos falar. Mas, entretanto, há uma mudança económica que provavelmente vai acontecer mais cedo e sobre a qual temos que pensar. Este é um paper muito famoso, muito citado, sobre as profissões, as atividades que têm a maior probabilidade de serem substituídas por máquinas nos próximos 10 a 20 anos. Cerca de 50% das atividades mais rotineiras que hoje nos Estados Unidos têm alta probabilidade de serem substituídas por máquinas nas próximas 2 décadas. E se nós aplicarmos esta metodologia à Europa, a percentagem é ainda maior. E se formos ver os países mais afetados, eu julgo que não vamos ter grandes surpresas. São os países a vermelho. Estão ali 2. Um é a Roménia. O outro estão a ver qual é. Portanto, é sobre isto que temos que pensar também. E sobre a forma como as mudanças a que temos assistido dos anos 80, em particular no crescimento da desigualdade, no crescimento da concentração do rendimento nos mais ricos, na distribuição do rendimento entre o capital e o trabalho, tudo isto está a ser mudado, muito provavelmente também devido a estas novas tecnologias. Este vai ser também um dos temas do terceiro painel, que vai ser, vamos ter o Tyler Cohen a fazer uma apresentação e o Filipe Santos e o José Carlos Caldeira a comentar. Um último tema, a política. Nós chamamos este tema República Digital. Queria dar-vos alguma noção rápida das coisas fantásticas que estão a acontecer. Hoje em dia, antes de qualquer eleição, eu posso responder a um conjunto de 20 perguntas, ver essas respostas comparadas com os programas partidários e ver-me apresentado qual é o partido de que eu mais me aproximo. Eu mostrei aqui os resultados de Itália, que é para não haver aqui confusões. Ainda pensei por Portugal, mas isto ia dar más interpretações. É o resultado de uma aplicação de um destes testes em Itália. É de facto incrível, do ponto de vista da nossa capacidade de podermos ser melhor representados ou de melhor escolher aqueles que nos vão representar. Este é um site português, é um site em que a cada dia nós podemos saber que contratos foram assinados, quer a nível do Estado Central, quer a nível do poder local, a qualquer momento. Se foi um ajuste direto, se não foi, qual é o montante, para quê. Reparem nas implicações que isto tem em termos de transparência do exercício do poder político e de capacidade de responsabilização política de quem tem poder. Este é um site para fazer petições na Assembleia da República. Este é um site com petições que nós próprios podemos organizar. E aqui temos como até o protesto, a mobilização política pode ser facilitada pela nova tecnologia e pela internet. Mas, ao mesmo tempo, importa não esquecer. Os sinais que temos, a informação que temos, é que, apesar de tudo, a discussão política online e o uso de sites políticos ainda são uma parte pequena da nossa atividade política.
especialmente quando comparada com tudo o resto que fazemos online. Estão a ver aquele pontinho ali no meio? São sites políticos. Isso é aquilo que representa o tráfego na net de sites com informação política em comparação com tudo o resto. E não é só nisto que temos de pensar. Recordam-se quando, num dos slides anteriores, eu mostrava a diferença entre graus de instrução do ponto de vista da utilização da internet. O que este gráfico mostra para os Estados Unidos, e em Portugal é a mesma coisa, é que as mesmas desigualdades que existem na comunicação política, na participação política offline, são reproduzidas tal e qual na comunicação política online. Se nós imaginávamos que a comunicação política online ia corrigir estas desigualdades, ia mudar esta assimetria, não é isso que parece estar a acontecer. E mais, nós ainda não estamos aqui, mas vamos por este caminho. Nos Estados Unidos, a segunda maior fonte de informação política para os cidadãos não é um canal de televisão por cabo, não é um jornal, é o Facebook. Só que a comunicação política, a informação política pelo Facebook tem uma característica especial. É que nós filtramos essa informação. Nós recebemos informação política através dos nossos amigos. E o próprio Facebook tem algoritmos que nos faz chegar tendencialmente informação mais próxima daquela que são as nossas opiniões e predisposições e que nos oculta informação e opinião distante das nossas opiniões e predisposições. Por isso, não surpreende que as pessoas revelem, especialmente aquelas que têm posições mais claras e mais extremistas, que, na maior parte do tempo, aquilo que ouvem são coisas com as quais concordam. E, da mesma maneira, não surpreende que para as mesmas pessoas, quando ouvem coisas com as quais não concordam, tendam a afastar essas opiniões e afastar essas posições. O que é que isto significa para a política? Significa que estamos mais incluídos, estamos mais tolerantes, estamos mais expostos a outras informações, ou pelo contrário, que vivemos numa espécie de câmara de eco, em que tudo o que ouvimos são coisas que reforçam apenas as nossas opiniões. Quais as implicações? É isto que vai ser discutido no quarto painel. Portanto, são estes os temas de hoje. Recordo, o eu online, economia 2.0, antes disso, a vida inteligente e, no final, esta república digital. E é este segundo desafio, o de pensar o presente e de decidirmos hoje o que temos de fazer com os olhos no futuro, que eu espero que seja e estou confiante que vai ser bem sucedido no dia de hoje. Muito obrigado.